Eu acho que eu nunca trouxe a minha história aqui no canal para poder apresentar você um pouco melhor, né? Para toda essa trajetória relacionando aí a arte, espiritualidade e as vivências pessoais que eu tenho e que me trazem para aqui, para estar compartilhando com você no YouTube e em todas as outras redes, né? Esse desejo e essa missão. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da minha história dentro desse universo das artes, seja muito bem-vinda e vamos pro vídeo. Bem, como poucas pessoas esperam, eu não comecei a minha vida artística com um dom. Eu não parti necessariamente de algo que já era muito fácil para mim, já era uma habilidade, mas existia dentro do meu coração uma vontade, um desejo, algo que me chamava para esse universo artístico e que me encantava de certa maneira. E eu acredito que toda artista, toda mulher que começa a se aventurar nesse universo, que começa realmente a tentar desabrochar, né, uma arte manual, um artesanato, o que quer que seja, sente um pouquinho de identificação com essas práticas, não só pela beleza, mas também porque ela acaba inspirando a gente e abrindo um pouco desse leque de possibilidades para que a gente possa sentir que nossas emoções estão sendo ali contadas. E é muito interessante porque eu sempre ouvia da minha família, né? Ai, Carlinha tem um dom, tem um dom, tem um dom, isso é de família. Tem um tio de não sei de onde que ele sempre pintou muito bem, e Carlinha puxou esse tio. Mas eu tenho certeza que sempre vai haver alguém que tem uma linha mais sensível, né, dentro da sua linhagem, que traz um pouco dessa esfera mais artística, né, e sensibilidade mesmo. Eu sempre ouvia essa coisa, né, de todos os parentes quando me viam desenhar. E eu não desenhava lá muitas coisas, eu só gostava realmente de pintar. Eu tinha esse amor pela pintura, mas não necessariamente eu pintava bem. Então, quando eu era pequena, eu lembro que uma das atividades que eu mais gostava de fazer não era brincar de boneca, jogar bola, não era nada do tipo. Eram duas, na verdade. Uma era pintar e a outra era dar aulas. Eu colocava todas as minhas bonecas assim, começava a dar aula para elas, né? Então já tem aí um pouquinho desse caminho sendo contado, né? Tanto da parte de ser professora como de pintura. E quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, porque isso é uma coisa que acontecia muito lá atrás, né? Acredito que hoje ainda aconteça com muitas crianças, de perguntar logo de pequenininha o que é que ela quer ser quando crescer, que é um absurdo. Mas eu sempre dizia, eu quero ser pintora e desenhista. E a partir disso eu senti até um certo preconceito já dali, sabe? Como se os adultos eles dissessem que aquilo não prestava, que não fazia sentido eu dizer aquilo, porque não dava dinheiro. E sempre foi uma luta incansável para mim lidar com essa informação. Então o que aconteceu, né? Eu comecei a dizer que eu não queria mais ser pintora e desenhista. Mas aquilo ficou gravado de alguma maneira dentro de mim, mas eu não me permiti naquele momento. E eu me vi muito tempo me podando, não me permitindo estar nesse lugar de ser artista, porque não me daria reconhecimento dentro da minha própria família. Então eu criei dali já uma crença limitante relacionando esse espaço da arte como algo que eu não poderia acessar ou que não me daria um reconhecimento, né? Ou que eu não conseguiria me sustentar. Então isso ficou caladinho dentro de mim e eu fui procurar ser outras coisas. Tem um tio meu que ele trabalha com serigrafia e que ele fazia letreiros assim com a própria mão, sabe? Ele já fazia esses letreiros, essas faixas, colocava na frente de um monte de lojas e recebia encomendas semanalmente para muitas empresas grandes, né? Anos 90 você sabe que não tinha tantas gráficas e se tivesse era muito caro, né, para poder imprimir. E aí era um trabalho, um serviço que ele se realizava bastante. E eu adorava chegar no ateliê dele para poder pintar, para poder olhar as tintas, as misturas, tudo acontecendo ali. Então, de registros assim do que me fez entrar no universo das artes, eu só tenho esses, né? De gostar muito de pintar e o meu tio. E por fim, o meu pai, por saber que eu gostava muito daquilo, quando ele trabalhava com uma assinatura de revistas, teve uma edição especial da Abril, que tinha uns livrinhos junto com umas fitas cassetes assim que falavam sobre vários tipos de pintura. Tinha pintura em óleo, tinha giz, pastel, tinha carvão. Não lembro de ter visto aquarela na época, mas eram várias formas assim, como se estivesse ensinando a fazer reproduções. Então tinha umas frutas que vários artistas diferentes pintavam e eu gostava de assistir, mas eu nem lembro se eu assisti todos. Também não pratiquei, não tinha material naquela época e isso ficou lá nos meus 8 anos de idade esquecido. Então cresci colocando na minha cabeça que eu queria ser médica porque não me aproximavam daquilo. Então eu acredito que você aí também tenha entrado nesse espaço de lacuna, né, entre
saber que gosta muito dessa sensibilidade, do artesanato, da permissão para pintar, mas aí veio a vida de alguma maneira e colocou naquela caixinha que você não pode pertencer a esse espaço artístico porque não vai te dar retorno, ou porque você não é sensível demais, ou então porque sua prática ainda não tá tão boa, que você precisa ainda de alguma maneira, né, ter ali um reconhecimento dentro do seu espaço da família, e que sua arte tem que ser muito maravilhosa desde sempre, e dessa forma unicamente você se reconhece criativa. E aí você esquece que é criativa, para de pintar, não permite que isso aflore, né, no seu universo, e as coisas vão deixando assim de fazer sentido. A minha sorte, no meio dessa construção, é que eu sempre percebi de alguma maneira que a vida ela me chamava, me mostrava certos caminhos que tinham ali um pouquinho, né, que estavam próximos do universo da arte, digamos assim, davam uma pincelada, assim, sabe, na arte. Essas coisas, elas foram compondo mais ou menos o que é hoje a minha profissão, que eu não sei dizer exatamente o que eu sou, o que eu faço, porque são múltiplas formas de me apresentar para o mundo e de trazer o que faz o meu coração vibrar, e hoje eu já sei integrar isso de uma maneira mais saudável, por exemplo, né? E existem muitas profissões, por exemplo, que a gente vivencia, que a gente tá vendo surgir por aí, né? Que antes não tinha, sei lá, 5 anos atrás não tinha, porque tá mudando tudo. Então, somos produtoras de conteúdo, trabalhamos com educação, a gente trabalha também com a arte, com sensibilidade. E aí, a arte, ela não é necessariamente aquela que a gente vai para uma exposição ver, né? Ou que tem ali numa galeria, ou que se sociabiliza dessa maneira, né? Que tem que comprar a obra pronta. Então eu vejo muito que, por exemplo, hoje tá tudo tão indo assim para esse universo criativo digital que a gente acaba se esquecendo também de valorizar os processos mais simples e de valorizar também o nosso próprio processo de crescimento dentro da arte, né? O artista, ele era visto como uma pessoa, ou a artista, era visto como uma pessoa que estava muito aquém da sociedade, que se isolava para poder pintar, que muitas vezes fugia da realidade. Criou-se assim numa aura do que se conhece ser, né? Do que é a pessoa artista, como alguém que tá na margem. E a gente não quer estar na margem, a gente quer estar incluso no processo, na verdade. Então a gente acaba acreditando muito nisso e criando um estereótipo do ser artista que foge muito dessa realidade. Primeiro que para ser artista a gente não precisa ter um dom natural, a gente sempre pode desenvolver, como em qualquer outra área de conhecimento, né, a técnica. Mas o ser artista é um estado de espírito, ao meu ver. É quando a gente permite que aquilo que está brotando no nosso coração, as nossas ideias, a nossa capacidade de observar o mundo e captar, sabe, a essência de algo que ninguém necessariamente está vendo ou vê, mas não calcula e não traz para a matéria, né? O artista ele vai lá e tem essa capacidade de poder pegar essa sensibilidade e transformar ela em algo que a gente toque, que a gente dialoga sobre depois. A gente acaba colocando num suporte em que o mundo inteiro pode ver. E é muito belo quando isso acontece, porque a gente permite, né, que ser artista seja um contato mais amigável com essa parte sensível nossa, com a nossa criatividade, e a gente vê que aquilo vai se desdobrando. Então, ser artista tá o tempo inteiro tendo acessos, né? Acesso a esse olhar e a essa permissão de ser. E aí eu volto para minha história porque eu só comecei realmente, de fato, a me ver artista quando, no final da minha faculdade de fotografia, que, lógico, né, fotografia é arte já por si só, mas eu só aceitei e me aceitei nesse estado de ser artista quando eu entendi a fotografia não como algo que registra apenas um elemento, mas o que está por trás desse elemento. Então eu queria trabalhar lá os sonhos, esse universo simbólico de memórias, né, captar a expansão desse diálogo com a fotografia e permitir também que a partir daquilo pudesse criar hibridismos, criar conexões com outras artes. E aí eu saí de lá da fotografia. Veja bem, eu queria ser médica, eu queria ser jornalista depois, né? E o universo me colocou dentro de uma faculdade de fotografia e comunicação social, porque eu queria muito jornalismo, não passei, mas eu tinha o ProUni me ajudando ali, né? E aí pelo ProUni eu consegui a matrícula, toda a faculdade 100% gratuita, e eu fui. Eu tinha muitas cadeiras que eram afins, né, com o jornalismo. E aí a partir de tudo eu fui pegando um pouquinho dessas compreensões, desses elementos, dessas oportunidades que me foram dadas pela vida e fui agregando. E é muito bonito porque eu lembro que numa leitura de aura que eu recebi, muito tempo atrás no encontro de leitores, me foi falado que eu trabalharia com a arte, podia trabalhar com qualquer que fosse o suporte, mas a fotografia ela estava ali como algo que ia me orientar. Esse olhar sensível sempre iria
para tudo que eu estava criando. Esse lugar da gente se permitir ser sensível e da gente transbordar esses sentimentos para o papel, para a arte, para a fotografia, para o suporte que seja, é muito importante, né? Então, terminei a minha faculdade de fotografia e lá no finzinho, mais ou menos, eu ainda não estava tão alinhada assim com nenhuma prática habilidosa com as mãos. E aí eu conheci a aquarela através de um amigo meu que pintava comigo. Na verdade, ele pintava nanquim, com nanquim, e eu achava muito lindo, né? Até que um dia uma amiga outra trouxe uma aquarela pra a sala, eu fiquei olhando, e eu namorei a aquarela, e eu olhei pra aquarela, e eu pensei, poxa, que coisa linda, eu queria tentar. E aí, é como se eu tivesse resgatado, nossa, toda a visão da minha criança interior, sabe? Que lá atrás dizia que queria ser pintora e desenhista, que adorava aquele movimento, e eu me apaixonei. Eu me apaixonei de uma maneira que até hoje, né, mais de 10 anos, eu tô aqui vivenciando a aquarela profundamente na minha vida. E eu comecei como todo mundo começa, sem saber como pintar, sem saber como desenhar direito, muitas vezes sem saber para onde ir, experimentando, criando misturas que não davam tão certo e tendo inclusive poucos recursos financeiros para poder investir em material. Então eu sei bem da capacidade que nós todas temos de desenvolver, de criar, de permitir, de aguçar nossa sensibilidade e permitir que isso chegue no mundo. Então eu entendi que também não era só uma questão, por exemplo, de trabalhar ali as aquarelas para mim. Existia uma vontade de transbordar, uma vontade de chegar em outras pessoas, uma permissão que foi brotando assim de pouquinho em pouquinho e o universo ia conversando comigo, as pessoas iam chegando e dizendo: "Uau, Carlinha, que coisa mais linda isso aqui que você está criando, né?" E aquilo ia me afetando, eu ia afetando o mundo. E a beleza da aquarela é justamente essa, né? Ela tem a beleza que é uma beleza objetiva, porque a gente olha aquelas nuances todas, aqueles degradês, aquela transparência, se encanta, porque toca muito nessa alma do feminino, na verdade. Mas existe ali também toda uma voz que é colocada, uma expressão que consegue ser traduzida por essas imagens que são tão sensíveis. Então essa permissão da gente falar sobre temas múltiplos e de permitir que isso chegue nas pessoas é uma coisa assim que eu não abro mão de jeito nenhum. E aí eu vou juntar assim a aquarela com a fotografia, com o vídeo, com a fala, mas sempre a arte ela vai ser a condutora maior de tudo isso, né? Se a gente permite que essa sensibilidade chegue nas pessoas, se você abre espaço para a aquarela na sua vida e vê como você também pode transformar a aquarela através da sua visão de mundo, é muito bonito porque você não se sente mais só. Você tem sempre uma nova aventura para você abrir espaço, para você se permitir, para você se libertar, sabe? Para você chegar em outros lugares e ir limpando, inclusive, esse lugar de será que eu posso? Ou será que isso é importante de verdade? Ou será que se eu não tiver um dom, eu não vou conseguir desenvolver? Muitas vezes o dom só aparece, ele só desperta quando você permite que o exercício aconteça. E o olhar é treinável, a criatividade é um processo também que você pode treinar, trabalhar como uma atividade no seu dia a dia. E eu te inspiro muito a isso porque toda a vida se torna mais leve, se torna mais fácil. Porque a criatividade vai quebrar todas as objeções que você tem dentro de você, todos os medos, vai ampliar e expandir os seus limites que você achou que ia só até ali. A criatividade te mostra que você pode ir além. Então, esse movimento ele é terapêutico, ele é transformador e ele é muito curativo. Então, eu espero que você tenha trazido no seu olhar, né, nessa história que eu contei, na minha história, um pouco mais de inspiração para poder se permitir começar ou recomeçar quantas vezes forem necessárias no seu processo de criação, se vendo naquele lugar de protagonismo e permitindo que a tua fala chegue nos lugares que precisam chegar. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sempre tem dica, tutorial, aulão gratuito por aqui também. É um prazer estar com você. Um cheiro, alma criativa e até o próximo vídeo.